Salve meus amigos! Mais um vídeo começando. Esse vídeo aqui é muito especial. Estou aqui em casa hoje e aí eu resolvi parar para trocar uma ideia e contar um pouco mais sobre meu trampo, até para quem já tá aí há um tempo, para quem chegou agora, para quem tá chegando pelos vídeos, para quem achou pelo algoritmo do Spotify, enfim, para as pessoas novas e para as que já estão aí há um tempo. Mas para isso a gente precisa voltar lá em 2017, quando eu lancei meu primeiro álbum, Regina, que foi meu álbum de estreia na carreira solo. Foi um momento que eu estava construindo aos poucos e ali que eu aprendi a como construir, né, a identidade visual. Então foi ali que eu comecei a ter esse despertar sobre identidade visual e como eu poderia trazer isso para minha obra. Então dali eu já vim trabalhando, né, após o lançamento, em relação à capa e tudo mais, letras, né? E aí eu fiz o lançamento do disco em 2017. Seguindo para 2018, isso. 2018 foi quando eu já trouxe um pouco mais sobre esse lance de identidade, quando eu lancei a Lilith no Good Smell Volume 1. Ela ainda não tinha nome, ela só tinha, né, como eu estava ali na base, estudando ainda, né, sobre uma criação de universo, criação de personagens. Era algo que eu sempre gostei de fazer na minha infância e tal, mas eu redescobri como utilizar isso daí no meu trabalho, na minha música. Muitas pessoas veem, né, conhecem minha obra, mas não entendem o porquê das capas, né, o porquê dessa capa aqui, quem é esse robô, por que ter esse robô, né, a capa do Good Smell Volume 1, Volume 2, enfim, do Logos. Então, estamos ali em 2018 com o Good Smell Volume 1 e eu trazendo um pouco da primeira personagem, que seria a Lilith. Aí, tipo assim, né, me perguntou, por que uma personagem, uma mulher, né, e não um carinha igual você e tal, um homem e tal. Quando eu comecei a pensar em criar algum personagem para trazer, começar a formar esse universo, eu falei, mano, eu acho que tem que sair do óbvio, sacou? E o natural seria isso, eu criar um personagem homem com a minha característica, que fosse eu, mas no mundo, no universo animado. E não era muito esse o meu plano, tá ligado? Eu queria criar uma história à parte, né? Que eu fosse um figurante nessa história. É claro, tem muitas personalidades, muitas coisas que aconteceram na minha vida que eu trouxe, né, para a história. Mas, em sua maioria, seria isso. Eu queria trazer um bagulho diferente, né, mano? Então eu criei uma personagem e ela já demonstrava ali no volume 1, ela já não tinha um braço. O braço dela era mecânico. Isso é uma referência ligada ao Fullmetal Alchemist, um anime que eu gosto muito. Eu sempre gostei desse nuance de máquina misturado com ser humano e tal. Eu achei muito foda ter colocado isso nela. É uma protagonista, uma personagem negra, né? Tem os seus traços ali, né, de vivência. E além do mais, também tinha esse braço mecânico. Então daí que foi o meu início para a criação desse universo que eu estou estruturando. E assim, no Good Smell Volume 1 ainda eu não tinha o nome dela, não tinha a história dela, eu só tinha ela. Falei, mano, vou começar assim. E assim foi iniciado. É um projeto que eu gosto muito. Nesse disco eu comecei a entender um pouco mais de identidade visual, um pouco mais sobre a criação do universo. Isso falando fora da parte da música, né, galera? Eu tô falando dentro da parte ilustrada, né? A parte ilustrada, né? Toda vez que eu fosse lançar algo, era uma ilustração e tal, nas capas e não sei o que. Então, isso daí é da parte ilustrada. Beleza. 2018 foi esse o lançamento. Em 2019 foi quando eu vim com outro álbum chamado Logos. E aí nesse álbum era um personagem também que protagonizava. Esse personagem era eu, né? Mas só que numa perspectiva assim do ponto de vista ideológico, ele também era totalmente ligado a mim. E era um boneco, né? Era um boneco. Aí beleza. Dentro desse disco tinha o universo da loja. Ele se expandiu, era um outro universo, a loja. Era a loja Logos, o nome do álbum. E aí dentro dessa loja eu trouxe esse personagem
E o background, né, que tinha outros personagens que também eram brinquedos dentro dessa loja. A partir daí, eu consegui ter uma estabilidade nesse lance da criação de universo. Eu falei, pô, já sei para onde eu quero andar. O meu plano sempre foi, né, a partir desse insight aí de 2016, 2017, 2018, foi criar um universo que eu pudesse ligar todas as minhas obras ali, sabe? E fosse tudo interligado a um mundo só, né? Tem vários planetas, enfim, tipo, mas tivesse uma ligação, um fio condutor, né? Então esse era o meu plano. E em qualquer momento eu poderia juntar os personagens em algum acontecimento, em alguma coisa, enfim, em algum lugar, em alguma história, em algum álbum, enfim. Esse era o plano. E aí foi se construindo isso. A gente chega em 2019 lançando Logos. 2020 eu lancei o meu álbum Blue, que foi uma época que eu não estava muito inspirado para criar assim, universos. Eu falei, mano, não vou utilizar nada agora, vai ser só o disco, as músicas, enfim, bora. Por quê? As músicas, elas servem como um background para mim montar todo esse cenário, montar todo esse palco, sacou? Por isso que muitas vezes eu não lanço clipes e tal, por causa disso, porque, mano, muitas das músicas são feitas para isso, das minhas, né? São feitas para isso, né? Que é uma sonorização desse universo animado. E o plano é isso, é continuar crescendo, ter o meu suporte financeiro, me estruturar financeiramente para poder investir mais nesse universo e expandi-lo. Né? O plano é justamente esse. E aí, beleza, em 2020 eu deixei isso daí de lado, passou para 2021, eu voltei com Goodsmell Volume 2, que daí eu já tinha toda a estrutura da Lilith, já tinha o nome dela, eu já tinha a feição dela e tal, já tinha a história dela também, porque no disco, para quem tem aí em casa o Goodsmell Volume 2, no CD, ele tem um encarte mostrando a lore dessa personagem, né? Tem ali toda a história dela e tal, no encarte do disco, conta todo o início dela, e dali eu já comecei a aprofundar um pouco mais o primeiro personagem. Então a Lilith já tinha recebido seu nome e ela já tinha recebido a sua história, a sua origem, já tinha ali no encarte do álbum. Isso foi muito legal fazer e deu certo. Já em 2022 eu continuei ainda matutando a ideia para 2023 a gente vir com o Resgate do Maestro, que daí já seria um novo personagem, que agora não é um ser humano, é um robô, com novas ideias, novos propósitos, uma nova aventura e uma nova história. Nele trazendo novas músicas também, que é o que eu gosto de fazer. Então assim, misturar essas duas mídias é muito divertido para mim por causa disso. Eu crio a música, ao mesmo tempo o universo está sendo criado também na minha mente. Então é assim que acaba acontecendo. Foi esse o trajeto até 2023. Né? O lançamento foi indo. Em 2024 eu recebi um convite, que em breve vou anunciar mais sobre. E aí desse convite me surgiu um insight que eu já tinha há um tempo. Né? E aí eu decidi mesclar agora as histórias e começar a botar aquele plano em prática de anexar os personagens, né, nas histórias, nas aventuras. Então o primeiro teste é esse da Lilith com o Maestro. Já estou lançando algumas músicas, vocês viram lançando uma música aqui, outra ali, com a ilustração dos dois juntos. Então é um indicativo de que a história começou a se linkar. Para quem tem interesse em saber mais, e eu acredito que no Instagram, no meu perfil deve ter ali a lore da Lilith, para quem quiser ler, eu deixei lá, só procurar, acho que na foto da capa do Goodsmell Volume 2, se eu for passando pro lado, tem ali a história escrita, se eu não me engano eu deixei lá, vou conferir. E eu vou continuar em 2025 essa jornada, né? Agora que a gente anexou os dois, vamos ver o que acontece nas aventuras de Lilith e Maestro. Né? O Maestro foi uma criação minha do Cosmar, a gente, né, moldou muitas coisas, então ele tem referência de Medabots, né, ele tem referência de alguns jogos de Play 1 também que tinha de robô, a gente pesquisou bastante para criar ele, a partir das coisas que eu tinha na minha mente também, né, eu queria um robô, queria que ele fosse a história central nesse momento. Em 2025 eu decidi anexar a história dos dois
E aí, em breve, vou trazer mais novidades, mais aventuras, mais capítulos dessas histórias aí pra vocês. Eu espero que gostem. Pra galera que já acompanha há um tempo, tá ligado nessa história. Mas pra quem é novo, quem, né, encontrou o canal agora, tal, fique sabendo que é mais ou menos assim que funciona. Então, a partir de agora a gente vai continuar explorando esse universo. Eu espero que vocês gostem. É um trabalho que eu estou fazendo ele, que eu disse, desde 2023. Então a gente passou 2023, no final ali, 2024 todo fazendo, né? E ainda estamos fazendo para tentar trazer ainda esse ano aí para vocês esse material. Esse era o ponto que eu queria trazer hoje, um pouquinho mais sobre essa parte do universo ilustrado, sem ser a parte da música, sem ser a parte da carreira e tal, essa parte mais ilustrada aí das minhas composições, dos meus trabalhos, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa seu comentário aí, o que você acha. Se você já pensa em algo sobre, alguma teoria sobre, pode deixar nos comentários. É surpreendente esse trampo que a gente fez, que a gente está fazendo. Ele vai agraciar muitos fãs aí de muito tempo, que é um trabalho que as pessoas já queriam assim consumir, né? Já me falaram sobre. E agora a gente está fazendo, deu certo e vai acontecer. Beleza, galera? Deixa seu comentário aí, não esquece de deixar seu comentário, beleza? Tamo junto, aquele abraço, a gente se vê. Fui!